Está começando mais um Acredite Se Quiser, e hoje temos polêmica, sim. Esse episódio começou com uma pequena discussão lá no grupo dos nossos apoiadores e acabou que plantou a sementinha para esse episódio ganhar vida. Não é mesmo, senhor Fudiek? Isso aí, Mr. PH, é um episódio polêmico, vai mexer com a mente aí do pessoal, e para que esse episódio tivesse a qualidade que ele merece, nós precisamos invocar a presença dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Sim, é exatamente. Então, do lado direito do ringue, pesando 80 quilos, Rafael Jacaúna! Muito obrigado pelos 80 quilos, eu estou pesando 96, muito obrigado. É um episódio ficcional, não se esqueça disso. Não, tem que ver se é normal ou paranormal, assim. Estou pronto, porque eu acho que esse papo vai ser bem curto, não tem nenhuma polêmica aqui, inclusive. É algo bem tranquilo e totalmente definido, vocês estão inventando. Ah, é? Então tá bom. Então, e do lado esquerdo do corner, pesando 75 quilos, Fernando Ribas. Porra, obrigado. Meus 75 quilos. Putz, grilo. Então é isso, hoje nós teremos muita discussão aqui, porque hoje nós vamos tentar responder uma pergunta. Ufologia é sobrenatural? Essa discussão rendeu muito lá no grupo e eu prometi para os nossos apoiadores que eles vão escutar a versão completa, integral, sem cortes. Nós vamos editar aqui algumas partes, algumas coisas que provavelmente serão ditas pro Spotify, mas eu prometi pros apoiadores lá que eles vão escutar o papo na íntegra. Então, daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, tome polêmica. Alienígenas, nosso lar, demônios, freio moral, evolução espiritual. Acredite se quiser. Antes de começarmos nosso polêmico episódio, eu tenho um relato aqui. Já tem um tempinho bom que a gente não traz relatos. E eu vou rapidamente me justificar por que tem um tempo bom que não tem relatos. Porque eu estou juntando para lançar episódios de relatos temáticos. Então aguardem que vai vir uma série muito boa aí, só com relatos dos ouvintes. Mas o Antônio Costa, de Piracicaba, mandou esse relato pra gente, que casa certinho com o nosso tema de hoje. Então vamos escutar aí o relato dele e daqui a pouquinho a gente volta para comentar. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se quiser podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você. Minha mãe nunca gostou que a gente acendesse vela dentro de casa, mesmo quando era falta de energia, assim, para iluminar, mas ela tinha um medo de esquecer vela acesa. E ela demorou muito tempo para contar por que ela tinha esse medo. E aí ela morou em São Luís Gonzaga, né, Rio Grande do Sul, nos anos 60, né, ela era criança. Ela morava numa fazenda, assim, que era um lugar isolado, né, um lugar rural. E meu avô, ele era espírita, né? E tinha muitos livros de espiritismo em casa, né? E uma das minhas tias começou a acender vela na janela da cozinha e fazer orações para os espíritos necessitados, para eles encontrarem a luz, né? Para eles terem paz.
Isso se tornou um hábito dela durante um tempo. Uma noite, meus tios, que já eram mais velhos, sim, uns 18 anos de idade, acordaram com um barulho, justamente na cozinha, assim, que parecia alguém entrando pela janela, que estava aberta. Aí um dos meus tios entrou na cozinha e não viu nada, mas ele esbarrou em alguma coisa ali, sabe? Bateu o ombro ali numa coisa, como se fosse uma pessoa, né? O meu outro tio já estava no corredor da casa e sentiu alguma coisa esbarrando nele também, passando por ele, assim, como se fosse em direção ao quarto. A minha tia estava dormindo na cama dela no quarto e, de repente, ela começou a flutuar, assim, né, deitada. E ela saiu do quarto flutuando, assim, pelo corredor, indo em direção à cozinha, né? Aí meus tios sentiram aquela coisa ali que estava carregando a minha tia, começaram a agredir ela com chutes, né, socos ali, mas não parecia fazer muito efeito, assim. E eles levavam uns empurrões muito fortes, assim, que eles caíam deitados, batiam na parede, assim, com o empurrão que eles levavam. Nisso já tinha acordado todo mundo da casa, né, meu avô também, né, já começou ali a fazer orações, assim, né, começou a rezar o Pai Nosso, né, e meus tios perceberam que não dava para lutar com aquela força, eles resolveram assim, não, vamos segurar então. Aí os dois conseguiram abraçar aquela coisa invisível que estava ali, e nisso que eles abraçaram, eles conseguiram impedir ele de continuar indo em direção à janela da cozinha com a minha tia. E houve daí uma certa resistência ali, né, durante um certo tempo, até que minha tia caiu no chão, né, e eles perceberam que aquela coisa foi embora pela cozinha, pela janela, assim, e não voltou mais. Então vamos lá. Eu acho que a discussão do episódio já começa antes dele começar direito. Eu acho que você tá tentando cavar uma briga aí por conta do sensacionalismo aí. Não existe briga. Vamos tomar como exemplo aí o relato do Antônio. O que você supõe que possa ter acontecido ali? Cara, isso pra mim, senhor Fujek, me corrija se estiver errado, me lembra muito um relato de pessoas sendo abduzidas e levadas. Me lembra o caso Francisca de Assis, que tem lá no Portal Fenômeno. Bem o caso ali, ela foi levitada, foi sendo levada e a filha desesperada ali agarrando na perna dela. Foi basicamente a mesma coisa. Eu acho que essas coisas acabam se convergindo em algum momento, né? Relato ufológico com relato de fantasma ou de qualquer outra coisa que seja, né? Poltergeist. Eu acho que em termos de padrão de comportamento do fenômeno, tem coisas ali que são similares, né? Eu diria. Gente, eu sempre falei que pra mim tudo é uma coisa só, mas visto de pontos de vistas diferentes. Uma pessoa que é católica pode ver um fenômeno ufológico e interpretar como um milagre. Uma pessoa, sei lá, que não tem religião nenhuma pode ver aquilo e interpretar como uma coisa realmente ufológica. Uma outra pessoa, sei lá, que tem uma outra religião mais voltada pra natureza vai achar que é o planeta entrando em contato com ele ou mandando uma missão, ou mandando uma... Saca? Então acho que depende muito. Eu vou, inclusive, já puxar pro nosso episódio. Eu coloquei esse relato aqui, porque eu achei que casava muito bem, porque ali ele conta que o pessoal tava acendendo vela e tudo, como se tivesse mesmo aquela coisa assim de vamos rezar, vamos orar pra isso aqui sumir. Eles interpretaram como sendo alguma coisa sobrenatural, alguma coisa divina, sei lá, ou de repente até mesmo satânica, de possessão, mas acho que em nenhum momento eles cogitaram de ser alguma coisa ufológica. É esse o meu ponto. Depende muito da criação da pessoa, da cultura que a pessoa tem. Mas vamos lá que... Se eu começar a discutir com vocês aqui o relato dele, nós vamos entrar no episódio. Então, vamos embora direto pro episódio. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Eu vou começar já citando aqui a Wikipedia, a definição que ela dá de sobrenatural. Designa aquilo que em princípio é ou ocorre fora da ordem natural, a parte das leis naturais que regem os fenômenos ordinários, aquilo que é superior à natureza. Na filosofia, na cultura popular e na ficção, o termo é associado com paranormalidade, religiões e ocultismo. Nem a Wikipedia colocou ufologia. Então, eu acho o seguinte,
que nós aqui do grupo, da discussão, e os ouvintes têm que primeiro se pensar da seguinte forma. Você que está nos ouvindo é ateu ou religioso? Quando digo religioso, gente, eu quero dizer o seguinte: você tem fé, acredita no sobrenatural? Não necessariamente em céu ou inferno, mas acredita que existe algo além do sobrenatural. Não, já que eu sou ateu, mas eu acredito na parte da ufologia, acredito que tem outros mundos, outras dimensões. Não é disso que eu tô falando. Para você, existe o outro mundo, o sobrenatural? Então isso é importante. Aí você também tem que se perguntar o seguinte: você acredita em magia? Magia mesmo, do tipo bruxaria, magia que os magos usam, que as bruxas usam. Você acredita que isso funciona? Simpatia, oração. Então assim, tem que ver quem tá ouvindo, tanto vocês aqui da discussão quanto quem tá nos ouvindo, tem que ver o que a pessoa acredita. A partir do que ela acredita, ela pode começar a discernir. E aí a terceira coisa que eu coloco: você acredita em milagre? Milagre. Algo completamente irreproduzível, que não tem como cientificamente reproduzir, que acontece sem nenhum motivo aparente a não ser a força de vontade / fé. Você acredita? Então a partir daí a gente pode começar a discutir sobre se ufologia é paranormal, é sobrenatural ou não. Agora só um adendo que você tá falando aí. Não tem como a pessoa ser religiosa, acreditar em tudo que tá na Bíblia e não acreditar no paranormal. Porque a Bíblia tá cheia de coisas paranormais. Os dois não tem como. Os dois não tem como o cara ser religioso e ser cético ao mesmo tempo. Exato. Você tá exatamente no ponto que eu tô. Se você acredita na Bíblia, você tem que acreditar no paranormal, não acreditar no... Afinal, se você acredita na Bíblia, você acredita em céu e inferno. Isso é o paranormal. Ponto. Sim. Excelente, Ribas. Excelente. Mas aqui, o meu ponto aqui não é nem discutir isso aí. Meu ponto é discutir se a ufologia encaixa no sobrenatural. Por quê? Voltando da definição do Wikipedia, é aquilo que ocorre fora da ordem natural, a parte das leis naturais. Um OVNI, atravessar, sei lá, o cosmos ou barreira dimensional que for, chegar aqui, se movimentar fazendo aqueles movimentos que eles fazem, uma velocidade absurda, desafiando leis de gravidade e tudo mais, com seres que são totalmente diferentes de qualquer coisa que a gente tem na Terra. Não é uma coisa natural. Então, se conclui que ufologia é sobrenatural. Discordo, mas eu quero ouvir os colegas. Ainda bem que você discorda, senão o episódio ia acabar agora. Mas vamos lá. Eu quero que você me convença que a ufologia não é sobrenatural. Vamos lá, PH. Vamos lá. Uma pedra que cai no planeta Terra com a gravidade da Terra e uma pedra que cai com a gravidade de Marte com a gravidade de Marte, não interessa aonde ela tá agindo a gravidade. A gravidade, ela é algo natural. Se tá em Marte ou se tá na Terra, não importa, a física é igual. Tá, mas a gravidade é natural daquele planeta. Essa que é a questão, é natural. A ordem, a regra física, o cálculo físico, a massa, a biologia, é tudo igual. É igual. Não discordo totalmente, porque as leis de Newton, as leis de física, elas se aplicam dentro da Terra. Saiu da atmosfera, é outra parada. As leis da física não se aplicam mais. PH. Não, negativo, PH. As leis da física são universais. Peraí, calma. Tem certas leis da física que só funcionam dentro da Terra. Não. Eu não estou falando que a gravidade da Terra e de Marte são iguais. Não é isso que eu tô falando. Então tá. Isso não tá. Pelo amor de Deus, eu tô dizendo que a regra da gravidade de Marte funciona em Marte, porque são corpos diferentes. O conceito gravidade é o mesmo de Marte, é o mesmo conceito da Terra. Você no planeta Terra pode calcular a gravidade de Marte, a velocidade que a pedra cai, a velocidade que uma nave tem que fazer. Isso é. Entendi. Porque não importa qual lugar que você tá. Funciona. Agora, se você tá falando, mas uma nave alien, ela se move de uma forma inexplicável. Inexplicável para nosso entendimento físico e tecnológico. Ponto. Ser algo que para nós pareça impossível, não quer dizer que é paranormal, como o exemplo que eu disse no grupo. Antigamente, chover era paranormal, pô. Hoje em dia, eu acredito que ninguém crê que chuva seja uma força paranormal. Tudo bem, um evento específico pode ter causado pela fé, ok. Mas a chuva mundana, acho que ninguém acredita que é, sei lá, o Deus urinando nas nuvens, né? Então, assim, só porque hoje o entendimento que não está comprovado por A mais B, apesar de todo mundo aqui acreditar em alienígena e que eles estão na Terra, não é só porque a gente não sabe como que a nave faz, o que ela usa como combustível, qual é a tecnologia que ela usa, não quer dizer que ela era paranormal, não quer dizer que ela era sobrenatural. Então tá, pera aí rapidinho. Eu vou contar pra vocês aqui uma série de fatos de um evento e eu quero que vocês me falem se ele é sobrenatural ou se ele é ufológico, tá ok? Vamos chamar nosso personagem de
João foi com alguns amigos até o pé de uma alta montanha. Olharam para cima, um monte fumegava e tremia. João falou com alguma voz que lhe respondeu em voz alta: suba até mim. João subiu o monte até o alto e uma nuvem imediatamente cobriu o monte. E essa voz, com algum evento e luzes fortes, desceu sobre o monte. João ficou lá em cima 40 dias e 40 noites. E quando ele desceu, ele trouxe o que essa voz tinha dito para ele passar para os seus amigos. O que vocês acham desse caso? É ufológico ou é sobrenatural? Isso aí me parece sobrenatural. Senhor Fernando Ribas, qual seria a sua opinião sobre esse caso que eu acabei de citar? Eu acho que é sobrenatural, né? Aparentemente. Pelo menos na época era, né? Hoje talvez a gente possa explicar cientificamente, que é o ponto do Jacaúna aí, né? Muita coisa que era natural e que não se conhecia era tido como paranormal. Então tá. Então você, senhor Jacaúna, qual que é a sua opinião desse caso que eu falei? O que é isso pra você? O seu exemplo, ele é bom, ao mesmo tempo que ele não serve pra muitas coisas. Sabe por quê? Porque você pode falar um elemento... Você pode pegar qualquer história, política, histórica, geográfica, natural, biológica, qualquer coisa, e dizer, isso aqui é A ou B. Pode servir pros dois, é que nem aquelas frases assim, quem disse isso aqui, Jesus ou, sei lá, Trump, sabe? Aí tu lê e fala, qualquer um dos dois pode ter dito isso. Eu tô dando exemplo esdrúxulo, né, porque o Trump não fala nada que Jesus fala, mas só pra entender que isso vai do contexto, nada é solto no mundo, pô. E aí, uma coisa que eu acho, que eu já falei com você em vários momentos, eu acho que as duas coisas no meu mundo, eu sei que você não concorda com isso, mas no meu mundo, as duas coisas coexistem. O paranormal e o ufológico. E existe uma interseção onde as pessoas confundem um com o outro. E talvez, aí o que eu comentei até no grupo, será que os aliens talvez não façam isso de propósito? Pode ser. Isso aí que eu citei, esse relato que eu passei aqui agora, que eu acabei de falar, é simplesmente a ida de Moisés ao Monte Sinai. Isso tá na Bíblia. E todo mundo que pega a Bíblia e lê é um evento religioso, é um evento sobrenatural. É Deus se comunicando com Moisés. Mas pra gente que estuda ufologia, isso pra mim é claramente um relato ufológico. Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites. Lapso temporal, meu amigo. Lapso temporal, sacou? Aparentemente, as pessoas ficaram aguardando ele, não ficaram lá esperando 40 dias e 40 noites. Mas aí eu acho que é a convergência dos acontecimentos que você pode encaixar ali no que você quiser também, né? É igual o Jacaúna falou, a dualidade da interpretação disso aí tá aberta. De acordo com a sua viés religioso ou do que você tiver na cabeça, você vai tomar partido de algum lado. Não, pegar aí tem um problema do que você tá falando, que, assim, eu não sei a sua formação religiosa, tá? Então vou falar aqui de orelha, você me corrija se eu tiver totalmente errado. Eu cresci dentro da igreja católica e depois que eu criei vergonha na cara e abria os olhos pra o que acontecia lá, eu nunca mais pus o pé. Tá, mas crescer na igreja católica não quer dizer que você já leu a Bíblia, né? São coisas diferentes. Nunca inteira, trechos. Tá, então vamos lá. De onde você tirou que Moisés, que tá escrito que ele ficou 40 dias, 40 noites, pro povo foi instantâneo, no máximo de um dia pro outro, e pro Moisés passou 40 dias, 40 noites? Então, você não pode afirmar isso, pô. Você não pode simplesmente falar, não, ele lapso temporal, porque pra ele foi 40 dias, 40 noites, mas pra quem tava lá embaixo passou pouquíssimo tempo. Porra, aí tu forçou a amizade. Acabou o podcast. Acabou, encerra aí. Não, acabou. Vozes da minha cabeça. Realmente não tá escrito. Eu concluí, de acordo com o meu viés, que aquilo ali foi um lapso temporal. Mas olha só, Moisés chegou com o seu povo lá no pé do Monte Sinai. Aí tava tudo lá pegando fogo, aquelas nuvens, Deus falou, suba até aqui. Ele subiu. O povo ficou lá embaixo acampando, fazendo churrasco, contando história, 40 dias, 40 noites esperando ele? É lógico, é isso que tá escrito na Bíblia, pegar. Tu só pode aferir isso que tá escrito, porra. É isso que tá escrito. É isso que tá escrito, porra. Não tinha internet naquela época, né, cara? Os caras ficaram lá, ué. Passando o tempo lá. O pessoal fica 2 semanas acampado em fila de show de adolescente, PH. Mas diferente. De não é diferente. Não é diferente. Não é. Na época o cara tinha muita coisa pra fazer, né? O Moisés é o líder deles. A gente tá aqui, Moisés subiu o morro. Vamos dar um rolê no deserto. Pra onde? Não sei. Acho que deu um cinema. Porra, não tinha nada pra fazer não, PH. Eles vão ficar lá esperando o cara, porra. É que pra mim... Tá, beleza, tem muita coisa da Bíblia que não faz sentido. Mas pra mim não faz muito sentido o cara subir lá e o povo ficar lá embaixo esperando 40 dias, 40 noites e depois ele descer como se tivesse ficado lá em cima 40 minutos. Então, PH, não vai por esse caminho de faz sentido, porque a gente tá falando de ET
dando placa de pedra pro cara barbudo 40 dias lá em cima. Qualquer impressora 3D faria isso muito mais rápido. Então assim, não começa... isso não faz sentido. Então qual é o sentido da porra do ET fazer essa caralha? Porra! Aí tu tá forçando. Então tá, eu vou jogar uma bola pro senhor Fudiek aqui, eu quero ver se ele vai meter um gol na bola, hein? Senhor Fudiek, várias vezes conversamos aqui que você vai lá no seu terreiro de Umbanda e recebe entidades que elas trazem algumas informações, algumas, vamos dizer assim, previsões, dão conselhos, coisas ali são transmitidas a vocês. Vocês ali interpretam essas entidades como sendo entidades da Umbanda, da religião de vocês ali, e a gente já conversou várias vezes sobre esses seres e tudo mais. Mas eu também já levantei a hipótese que podem ser seres de um outro plano dimensional, alguma coisa, vamos pôr assim, extraterrestres, se não é da Terra, são extraterrestres, entrando em contato com vocês. Como é que vocês lá encaram isso? E qual que como é que eu posso dizer? Qual é a bandeira que vocês seguram lá? Que é sobrenatural ou que pode ser alguma coisa de fora da Terra e que vocês encarem como extraterrestre? Cara, eu não vou falar pela Umbanda, eu vou falar por mim. Eu tô com 13 anos já com vivência de terreiro, mas com muita frequência, às vezes vem uma entidade ali, começa a falar comigo, seja lá o que for, e às vezes eu fico me perguntando, é um espírito que está incorporado no médium, ou é uma manifestação ufológica que está usando religiões para conduzir as pessoas por determinado caminho? Há 13 anos, diante das entidades, eu fico me perguntando sobre isso. E eu vejo as entidades falando sobre os povos das estrelas, né, como eles falam. Falando que realmente existem, às vezes eles citam, estão lá falando, dando alguma doutrina, algum ensinamento, alguma coisa assim, e falam, mas isso aqui acontece nesta terra, ocorre nas outras terras, os seres de outros planetas passam por tal situação, sabe, eles falam com uma naturalidade, então eles têm sim uma interação, um conhecimento, alguma coisa assim, e aí eu fico me perguntando até onde vai essa interação, até onde é uma coisa, até onde é outra, até onde vai o fenômeno espiritual, aonde começa o fenômeno ufológico, e eu acho que eu tô ainda muito longe de obter alguma resposta para isso, mas eu tô sempre me questionando, sempre buscando informações, sempre buscando entender o que acontece e tentar chegar a uma conclusão, né? Agora, curioso, tem situações em que aparentemente, né, ocorre algum fenômeno assim, digamos, mais intenso, vamos dizer assim, algo assim que coloca a gente assim, me deixa estarrecido, né? Tô aí com mais de 30 anos de ufologia, 13 anos de Umbanda e ainda me surpreendo com certas situações. Por exemplo, eu já falei há muito tempo atrás que eu tinha um problema de hérnia. Só podia curar essa hérnia com cirurgia. Eu morro de medo, né, de cirurgia, tenho aversão ao hospital e tudo, asco com essas coisas. Eu evito ao máximo, né? E aí, uma determinada noite, eu tive alguma coisa, agora eu não sei se foi um fenômeno espiritual ou ufológico, eu só lembro de uma voz feminina falando assim, ela vai embora daqui a 5 meses. E eu fiquei naquela, né, nos 5 meses ali que passou, eu fiquei pensando, putz, o que será que vai acontecer? Minha mãe vai morrer, minha irmã vai morrer, minha namorada vai me deixar, o que vai acontecer? Quem que vai embora? E fiquei aquilo por 5 meses, né? E aquela hérnia me incomodando todo santo dia, doía. E aí passou 5 meses e eu me perguntando quem é a pessoa que ia embora, né? E aí, de repente, assim, do nada eu me liguei, peraí, mas cadê minha hérnia? Que me incomoda todo santo dia. Faz alguns dias que eu não sinto nada, cadê? E desde então, até hoje, nem sinal da tal da hérnia. Nunca mais. Eu lembro que você me contou isso e eu fiquei impressionado quando você me contou isso. E agora, eu não sei se isso foi uma cura espiritual da Umbanda, foi uma cura, entre aspas, ufológica, mas aconteceu. Agora, uma coisa que aconteceu, digamos, semana passada, que eu nem te contei. Na sexta-feira passada, teve um atendimento com o Preto Velho. Foi gira de pretos velhos e tudo. E o Preto Velho é meu mentor, né? É o que me orienta, digamos assim, né? E a gira foi na sexta, e na quarta eu me vi incorporado com o Preto Velho, fazendo atendimento para uma menina, uma adolescente. E ele estava aconselhando ali, e eu, né, prestando atenção no que ele estava falando através de mim, e orientando ela. E aí, quando chegou na sexta-feira, na hora do atendimento, ele atendeu justamente uma menina jovem, que veio pedir uma determinada ajuda lá, e aconteceu basicamente o que eu tinha visto naquele sonho. E agora
sabe, eu fiquei estarrecido, porque depois da gira que eu lembrei, né, do sonho e que tinha sido exatamente igual, né, provavelmente ele já estava trabalhando por essa menina antes dela vir pedir ajuda, e o curioso é que esse meu preto velho, ele tem, quando ele faz os pontos riscados dele, ele traz algumas coisas ufológicas no ponto riscado dele. Eu não conheço a história dele, porque ele nunca contou ainda, nunca abriu esses, entre aspas, segredos dele pra mim, né, mas ele traz no ponto riscado dele alguns elementos ufológicos ali que eu identifico. Então, fica essas relações que eu vou vendo, sabe? Nas manifestações que vão acontecendo no terreiro, né? Outro dia, a questão de uns 2 meses atrás, teve um trabalho bem pesado lá de desobsessão, que a gente precisou fazer para uma pessoa que estava internada entre a vida e a morte no hospital, inclusive. E aí vieram todos os Exus, veio o Exu Mirim também, todos os Mirins estavam trabalhando lá e é bem pesado trabalhar com eles. E aí fez um ponto riscado dele diretamente no chão e ele foi desenhando lá um monte de coisas assim que eu não tinha nem ideia do que significava, né? E aí depois eles foram embora, subiram, os médiuns desincorporaram, ficou só o Exu da Mãe de Santo e aí começou a dar doutrina, né? Explicar as coisas que as pessoas perguntavam, aí veio uma das médiums lá e veio no ponto do meu mirim e perguntou: Semana Boa, eu queria saber o que é esses símbolos que o mirim desenhou aqui. E daí ele foi explicando: olha, isso aqui tem relação com a energia cósmica, isso aqui tem relação com a energia de povos das estrelas que também atuam através do médium. Aqui tem a energia de tal orixá, de tal linha de trabalho, aqui tem o ponto de força. E foi explicando assim, naturalmente. E eu ali, porra... Não sabia nem que o menino tava desenhando. E aí vem Simaru, explica tudo certinho ali, faz a relação e aponta, né, o significado de cada coisa, sabe? Então eu fico vendo essas relações aí, quase toda semana isso vai aparecendo e eu fico na dúvida, né? Aonde acaba a ufologia, onde começa a espiritualidade? Ou será que é tudo a mesma coisa? Pois é, inclusive no que você estava falando isso aí, me ocorreu o seguinte: será que eles não chegam e colocam essas coisas pra você porque você tem conhecimento da área ufológica e seria mais fácil pra você interpretar dessa forma? Do mesmo jeito que uma pessoa que não tem conhecimento ufológico, eles falam de uma outra forma pra que a pessoa consiga captar aquilo que ele quer passar. Será que pode ser assim? É justamente por isso que eu fico me perguntando, porque eu já vi vários médiums ligados à ufologia ou não, falando: olha, determinado preto velho que desceu ali não era preto, não era velho, não era nem humano. Já vi muita gente falando isso. Eles não falaram do meu especificamente, mas eu vi eles falando de outros pretos velhos que vinham para trabalhar nos terreiros. Então, eu já vi muita gente falando, né, muitos médiuns assim, experientes falando que tem alienígena que vem em terreiro de Umbanda e centro espírita para trabalhar por alguma razão, fazer alguma coisa, e isso acontece. Eu, ali no terreiro, eu não vi isso acontecer, não vi nenhuma entidade falando isso especificamente. Mas eu desconfio que talvez até aconteça. E Jacques, a gente tem muito caso ufológico em que os próprios seres têm manifestações religiosas. Eu não lembro agora que caso que foi, mas você vai lembrar, claro, quando eu falar o que aconteceu, mas que um ser desceu e a pessoa ficou meio apavorada e o ser encostou a mão nele e falou assim: não tema, somos todos filhos de Deus, ou de Deus todos viemos, alguma coisa assim. E a pessoa se acalmou na hora. Caso do Imbornal, Imbornal, né? Ele segurou o Arlindo Gabriel e ele falou: me solta, pelo amor de Deus. E aí o Alien falou: em Deus nós todos somos irmãos, nós não fazemos mal a ninguém. E cara, isso aí pra mim, eu já cogitei isso aqui, a gente já conversou várias vezes, que de repente eles podem, como é que eu posso dizer, ler sua mente, saber o que você tem ali, o que você sente seguro, quais são os seus medos, e usar isso a favor deles. De repente, eles sabiam que falando isso, mesmo eles não sendo enviados de Deus ou filhos de Deus, acalmaria ele. E eles poderiam fazer o que eles queriam fazer. É possível. Eu acredito que muitas das religiões aí que a gente tem forte influência ufológica. A gente vê, todas, né, a presença de aliens na Bíblia, nos livros indianos, tem tudo, né? Eu não sei se eles criaram especificamente a religião, ou a religião é um produto, uma criação, entre aspas, humana, e que daí depois eles se aproveitaram para as atividades deles, né? Eu ainda não tenho uma explicação, digamos assim, né? Uma resposta nisso. Porque, basicamente, quando você vai conversar com uma pessoa que é muito religiosa, e ela fala: Deus isso, Deus aquilo, Deus fez tudo, Deus fez o homem, Deus criou tudo. Então você vira pra ela e fala assim: tá, eu concordo com você, mas se Deus criou tudo, inclusive a terra e o homem, ele não veio daqui. Se ele não veio daqui, cara, é assim, óbvio. E não tem como refutar isso. Ele é extraterrestre. Pois é. Então, se ele já é extraterrestre, que é o pilar central, assim, vamos dizer assim, dessa
área sobrenatural, eu vou chamar de sobrenatural porque é sobrenatural, a gente tá falando de milagres, de santos, essas coisas, é sobrenatural. Se o próprio fundamento é extraterrestre, pra mim tudo é extraterrestre. Então, sim, a ufologia, ela é sobrenatural. Talvez não extraterrestre, PH. É por isso que eu uso o termo alienígena, né? Porque isso engloba várias origens. Se você diz que é extraterrestre, você está dizendo que está vindo de outro planeta, dentro do nosso universo, digamos assim. Quando você usa o termo alienígena, você já abre possibilidades. Pode ser um extraterrestre, pode ser um intraterrestre, um viajante do tempo, um ser interdimensional, um ser espiritual, seja lá o que for. Aí você abre as possibilidades. Por isso que eu sempre falo alienígena. Ô Ribas, você ali quando você estava no Hangar 18, você recebia muito relato, vocês falavam de muitos casos. Qual que é a sua opinião sobre isso? O que você acha que acontece nisso aí? É a interpretação da pessoa mesmo? Ou tem algum lado ali e a pessoa segue porque ela acredita? Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, eu vou dizer qual é a minha tendência hoje, da minha crença, né? E aí eu vou dizer crença porque tá no campo do acreditar. A gente não tem prova de nada, obviamente, né? Mas assim, hoje eu não tenho religião hoje. Eu cresci na igreja católica, mas hoje eu tô bem distante disso. E eu tenho um problema muito sério com doutrinas. Então vou dar um exemplo assim, por exemplo, minha mãe é evangélica. Então eu sempre converso com ela e até pessoas que são evangélicas, não só evangélicas, né, mas católicos também, religiosos em geral. E aí, de novo, não tô criticando, tá? Eu tô dizendo que é uma coisa que pra mim não cabe. Aí, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, tu assiste Big Brother. Aí tá a galera lá participando do Big Brother e tu vê a pessoa lá. Não, mas eu não saí nesse paredão porque foi da vontade de Deus. Automaticamente, eu penso na minha cabeça, querida, Deus não te colocou aí, não. Pois é. Se existe Deus, ele tá criando uma outra galáxia, um outro universo. Ele não tá nem aí que tu tá no Big Brother. Tu acha que Deus vai parar, se existe Deus, vai parar o que tá fazendo pra te livrar de um paredão aí, pra tu não sair da casa? Ô, Ribas, uma vez, a gente tava conversando sobre isso lá no grupo. E eu nunca tinha parado de pensar nisso até o dia que você falou isso. E, cara, isso aí eu anotei no meu livro que eu levo pra vida. Você falou assim, Deus não quer saber se o João das Couves tá precisando comprar um carro novo. E se ele conseguiu, não foi Deus que deu, foi ele que trabalhou. Deus não tem tempo pra isso, ele tem que criar outros universos. Só que aí, o que acontece? Você vê um padrão de comportamento social hoje que tudo é da vontade de Deus. Sim. Inclusive, as decisões erradas que a merda que a pessoa faz na vida foi porque ele bota na conta de Deus também, ou do diabo, que seja. Sabe uma coisa que me deixa muito... Eu falo até com a minha mulher, me chateia muito quando eu vejo isso. Porque você está desmerecendo muito outra pessoa. É um exemplo trágico, mas eu tenho que falar aqui. Um pouco teve um acidente de ônibus. Sim. Tinham 40 pessoas a bordo e 38 morreram. As duas que sobreviveram vão na entrevista e falam que a mão de Deus livrou eles à morte. Então quer dizer que Deus estava pouco se lixando para os outros 38. Escolheu aqueles dois ali e salvou eles. É isso? Pois não era mais fácil ele ter salvado o ônibus inteiro do que deixado o acidente acontecer? Pois é, mas agora eu vou chegar no ponto que eu queria. Eu até usei minha mãe de exemplo aqui, minha mãe é evangélica e ela usa muito isso, né, no dia a dia dela, porque Deus quis assim, é da vontade de Deus, Deus é mais, Deus sabe de tudo, beleza. Só que eu tenho problema com isso. Então, eu vejo muito que a sociedade hoje, sociedade religiosa, quem é religioso no geral, cria um Deus idealizado pra caber naquilo que a pessoa quer fazer na vida. Sim. Pra justificar tudo que ela faz na vida. E é uma coisa muito confortável, né, cara? Porque tudo deu certo, foi Deus. Deu errado, não, Deus quis assim. Fiz merda, não, é porque é da vontade de Deus. Não, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que me incomoda no geral, em religiões em geral. E aí, onde que eu tô querendo chegar com isso? Hoje eu tenho uma visão de que isso tudo aí, cara, eu não acredito. Não acredito em doutrinas religiosas, igreja, mas eu acho que igreja para algumas pessoas é uma coisa importante. O fato de estar... Tem gente que precisa ir na igreja, cara. Então eu vejo isso como uma coisa no geral, e aí eu boto aspas gigante, positiva, porque isso é minha opinião, tá? Não tô... Quem pensa ao contrário, tá ótimo. Vamos seguir a vida e cada um com a sua opinião. Mas, por exemplo, a igreja em algum momento botou um freio na humanidade, cara. Sim. Em termos de barbárie, de um monte de coisa. É o freio moral. Exatamente. Só que, cara, isso pra mim eu não me encaixo nisso mais, entendeu? Eu não acho que... Não serve pra mim. Ô Ribas, se você segue uma religião cegamente e você não questiona nada, você já era.
a partir do momento que você começa a questionar algumas coisas, você vê que aquilo ali não foi feito pra ser perfeito. Não existe essa de ser perfeito, essas coisas. Isso aí, igual você falou, o pessoal idealizou isso e pôs na cabeça que tudo que acontece pra ele, Deus tá olhando por ele. Tem lá 7.000 pessoas naquele culto, naquela igreja. Cada uma daquelas pessoas acha que Deus olha por ela. É assim que funciona. E não é assim. Mas se tu for conversar com um religioso, ele vai justificar isso aí de alguma forma, né? Mas assim, qual é o meu ponto? Hoje o que eu tendo a acreditar mais é que a gente faz parte de uma coisa só. Todo mundo. Sim. E aí tá todo mundo numa corrida, não é como vou dizer corrida, porque já traz a coisa da competição e não tem nada a ver tá com todo mundo competição. num barco só. Só que alguns remam pra um lado, outro pro outro, e o barco fica parado ali. Eu não acho nem que é isso, eu acho que tá todo mundo na sua evolução individual. E que no final das contas a gente vai voltar pra mesma origem. Eu penso nisso hoje em dia. E aí você pode encaixar isso em qualquer coisa que você queira. Né? Você pode dizer que a gente vai voltar pra Deus, ou que a gente vai voltar pra um ser feito de energia cósmica, e aí você pode, né, viajar em cima disso aí. E aí eu acho que essa realidade isso que a gente chama de realidade aqui, não é só isso aqui. Eu acho que tem algo além. Eu acho que tem coisa que a gente não consegue enxergar, porque a gente tá numa dimensão diferente disso. E aí, se existem alienígenas, eu acho que eles conseguem transitar nessas realidades com facilidade. E alguns de nós, às vezes, conseguem, que é a questão da projeção astral, né? E aí você pode trazer aí o espiritismo, né? Outras religiões que sejam budismo, né? Umbanda. Então tem isso aí. E eu vejo que essas religiões acabam sendo até mais inclusivas, no sentido dos fenômenos. De aceitar mais, né? as coisas que fogem um pouquinho do padrão deles. Exato. E aí, o que eu acho? Eu penso na possibilidade daquilo que a gente entende por demônio pode ser um ser que a igreja vendeu para a humanidade como um demônio, e não necessariamente é. E aí eu acho que, beleza, podem existir entidades ruins e entidades boas. Claro. Então, assim, essa é a visão que eu tenho hoje. E aí eu acredito que exista seres, e aí eu não sei se falar de outro planeta é correto, mas eu acho que existem seres que a gente tem até dificuldade de compreender. Claro, deve ter formas de vida aí que a gente nem consegue imaginar que aquilo é vida. Pois é. E aí eu acho, cara, que os fenômenos sobrenaturais, e aí encaixando ufologia nisso aí, né? Eu acho que eles têm padrões ali que podem se confundir. E às vezes até o que a gente entende por fantasma, na verdade não é fantasma coisa nenhuma. Eu não estou dizendo que o que eu estou falando, eu não estou dizendo que é a verdade absoluta. Eu estou dizendo que é o que eu estou tendendo a acreditar hoje em dia. Sim, e eu quero deixar bem claro para todo mundo aqui que eu não tô condenando religião de ninguém, nem tô ofendendo a religião de ninguém. Para mim, religião é uma coisa muito importante, sim, mas religião é uma coisa, igreja é outra. São coisas bem diferentes, muito diferentes. Aliás, mesmo. Eu gravei um episódio ontem do Paranormal FM com o Alexandre Pereira. Ele é professor e ele fazia parte do grupo do Valdo Vieira. O Jackson deve conhecer. Uhum. E o Alexandre, ele estuda projeção astral, EQM e um monte de coisa. Ele contou um relato de uma pessoa que teve uma EQM, ela teve um encontro com um ser evoluído, que ela nem conseguia entender a forma desse ser, porque era um ser evoluído. E aí o ser falou pra ela, pra essa pessoa, não me adore. Olha o quão profundo é isso, né, cara? Uhum. E ele disse que, assim, que acredita-se que os seres superiores, eles são extremamente poderosos, mas ao mesmo tempo são extremamente humildes e simples e não querem ser adorados, idolatrados ou mostrar superioridade, né? E aí eu até questionei, falei, pô, beleza, mas tá, tem um umbral que a gente pode entender, interpretar como inferno dependendo da sua crença. Um ser que tá lá no umbral que é muito ruim. Por que esses seres não acabam com esses seres ruins? E ele falou, cara, um espírito umbralino de muito poder não tem a menor chance com um ser evoluído desse. Só que eles deixam esses seres existirem porque faz parte da evolução individual de cada um. Faz parte do equilíbrio, sim. Exatamente. E as pessoas precisam passar pela sua evolução, pelo seu caminho individual. Entendeu? Então, é meio que um equilíbrio ali, né? Isso pra mim hoje faz muito sentido, cara. Não, total. Essa questão do, se você trabalhar no sábado, você vai pro inferno.
Se a tua esposa cortar o cabelo curto, vai pro inferno. Se tiver tatuagem, tu vai pro inferno. Cara, me desculpa. Isso pra mim não serve pra mim. Porque isso aí vai contra a igreja. A partir do momento que você começa a escutar músicas que as letras vão contra aquilo que a igreja prega. Você se tatua, você coloca símbolos ali que, aspas, não são símbolos que a igreja considere bons. Você é diferente, cara. Tudo que é diferente atrai atenção, e você atraindo atenção, você vira o pária da parada. Hoje em dia, quando eu falo pra todo mundo que eu tenho esse posicionamento a respeito de igreja, que eu não gosto de igreja, não gosto mesmo, acho que igreja é uma instituição feita para arrecadar dinheiro. Novamente, é muito diferente de religião. Eu não tô condenando a religião de ninguém. Eu condeno a instituição igreja. Você vê o poder que o Vaticano acumula até hoje e a influência que ele tem até hoje, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Não entra. Sim. Eu não consigo aceitar que em pleno 2025 o Vaticano tem uma influência que influi até em decisões científicas. Impede avanços científicos, impede avanços tecnológicos por causa de fundamentos, sei lá, de 2.000 anos atrás. Eu não consigo. Isso pra mim é uma coisa que não entra na minha cabeça. Não entra mesmo. Às vezes eu passo de carro perto de uma igreja e tá cheio de gente lá dentro, o som numa altura assim estrondosa, incomodando todo mundo, e eles cantando e rezando. Eu fico imaginando, será que eles acham que Deus tá lá em cima, sentado numa nuvem, vendo eles lá batendo palma, falando obrigado, adoro essa música? Eu tenho outra coisa, assim, eu até numa live com o Jacaúna até falei sobre isso. Você vê, cara, em congregações, tem um cara lá que é o líder, né, ou uma mulher que seja. E aí, cara, você vê que começa a ter uma dinâmica nesse local onde essa pessoa passa a não poder ser questionada mais. E aí, cara, eu acho que vira uma questão ali, um jogo de poder, e a pessoa se sente poderosa e começa a desviar o negócio. E aí, cara, se você chegar nessa pessoa com uma lupa, você vai ver que essa pessoa não tem nada que faça com que ela fosse o escolhido de qualquer coisa que seja. É um ser humano igual a todos nós, faz cocô fedido igual a todo mundo e faz merda. E é isso, cara. Né? Mas aí, dentro daquela estrutura, o cara é idolatrado, não pode ser questionado, é o pastor, é o padre que seja. Então, isso é uma coisa pra mim, de novo, não serve pra mim mais, cara. Eu não consigo botar um ser humano igual a mim nessa posição de escolhido, de iluminado. E aí tu vai ver, a vida do cara não é ilibada, o cara tem defeito igual todo mundo. Todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito. E aí, volta naquela questão. A humanidade hoje idealiza as religiões para justificar a vida que elas querem levar e transfere a responsabilidade, quando a responsabilidade é tua. Eu queria ouvir a opinião do Jackson e do Jacaúna, isso que eu falei, se eu falei alguma besteira, tudo. Não, tá certo. Na minha opinião, é bem isso mesmo. Eu compartilhei a sua posição aí em frente a essa questão de líderes e tudo, de pastores. Já tive um monte de problema com pastor e aí você vai ver a vida do cara, realmente é uma bela de uma falsidade, né? Sim. Senhor Jacaúna. Concordo com os caros colegas e fico muito feliz de ouvir o relato do Jackson, as opiniões do Ribas, que elas convergem também com muito do que eu acredito, com muito que eu já ouvi. E isso mostra que esse programa aqui serviu para uma coisa, mostrar que a ufologia e a paranormalidade são coisas diferentes. Não, peraí. Não, peraí. Calma aí. Agora deixa eu falar, cara. De tudo que eu escutei, excelente, Jackson e do Ribas, eu escutei, entre tudo que eles falaram, com muita atenção, que existe, pelo menos assim eu entendi, eles podem falar que eu entendi tudo errado, existe um outro mundo, e esse outro mundo não necessariamente é outro planeta. Então, existe um mundo espiritual. Então, paranormal e natural e são coisas diferentes. Aí, PH, tem uma coisa que eu vou concordar com eles, e a gente acho que já conversou com isso em algum momento, que os aliens, eu acredito nisso, tá? Também, que quando um alien morre, ele vai pro mundo sobrenatural, pô. E nada impede dele dar um rolê, inclusive tem muito rolê de espiritismo que diz isso, que os aliens podem reencarnar na Terra. Cara. Sim. Então, assim, se ele mas isso tem um monte. Desde a época do Chico Xavier já tinha esse tipo de história. Isso não é novo de 10, de 15 anos, de 20 anos agora. Isso já tem. Desde a época do Pinga Fogo.
E ele já tinha falado isso. Então, assim, o alien pode morrer e ele pode, supostamente, segundo algumas doutrinas espíritas, desculpa aí, não tô falando por todos, mas algumas que eu já escutei do próprio pessoas que falam pelo Chico Xavier, que o Chico Xavier falava em alguns vídeos, que aliens podem vir de outros planetas, morreu lá e pode vir aqui com uma missão, espírito, um alien que tem um entendimento maior das coisas, pode vir pra cá e tal. Isso é, por essa linha de raciocínio, existe o mundo sobrenatural, existe o mundo natural. Tu pode pegar uma nave, viajar para outra estrela, de modo normal. E também tu pode, de forma paranormal, sobrenatural, fazer a mesma viagem com outro processo. Então eu acho que para mim são duas coisas que coexistem e de vez em quando elas se confundem, mas que elas são coisas diferentes. É isso que eu entendi também, é isso que eu creio também. Eu acredito nisso também. Aproveitando esse gancho aí, que o Jacaúna citou uma coisa muito interessante. Uma nave chega aqui na Terra, aí 2 Greys descem dela, os militares abordam, metem chumbo nos Greys e matam eles. Eles vão pro nosso céu ou pro céu do planeta deles? O céu é um só. O outro mundo, não, é porque também tem o seguinte, quando a gente tá entrando na miscelânea de mundos paralelos, cara, por exemplo, um mundo paralelo que naves alienígenas fisicamente podem atravessar e vir pra gente, não é esse o outro mundo. O mundo espiritual, ele provavelmente, vou dar um exemplo meio da área da física, mas tem estudos que dizem que a gravidade, ela é igual em todos os mundos paralelos. Já ouviram falar nisso? Quem já estudou sobre teoria da física vai entender o que eu tô falando. O pessoal diz o seguinte, que a gravidade, ela é uma força que afeta todas as dimensões. Todas. Aí, quando vai falar em dimensões, alguns pesquisadores mais ousados dizem que, inclusive, quando tá falando de dimensões, tá falando em dimensões paralelas. Da mesma forma que eu quero dizer o seguinte, o mundo é como se fosse um círculo do D&D. Agora eu vou falar de RPG para outros exemplos. Existe o círculo, o mundo natural, o nosso mundo, que existe mundos paralelos físicos. E, na minha opinião, existe o mundo paranormal, que não é um mundo paralelo, é um mundo que ele é o paranormal de todos os mundos físicos, entendeu? Então, quando alguém morre, ele vai pro mundo paranormal. Então, se o Grey morre, meio que toma um balaço, vai de linguiça, ele morre... Ele vai pro mundo paranormal, entendeu? Ele vai pro outro mundo. Vai pro nosso lar, se você quiser acreditar então, mas olha só, cara. Vamos pensar assim no universo que é infinito. E vamos imaginar aí que existem milhões de raças por aí, mesmo que não estejam entrando em contato com a gente. Elas estão lá. Pode ser um tanto de macaquinho, um tanto de caramujo, peixinhos, bicho parecendo passarinho, que não são inteligentes, mas existe vida lá. Beleza. Que morre também e vai pra algum lugar. Se todo mundo do universo morrer e for pra um lugar só, putz, bicho, lá tá, assim, insuportavelmente lotado. E que lugar que seria esse que comportaria todo mundo? Porque reencarnam, PH. Esse que é o ponto. As pessoas... Mas como é isso? Tem uma fila de chegada ali? Você chegou tal dia. PH. Aí você poderia conversar com alguém que acredita em reencarnação, que tem muito mais base teórica e que já conversou nas mesas brancas da vida, que pode explicar a reencarnação. Eu sei, mas olha só, porque o que acontece? Vou dar um exemplo. Minha avó faleceu. Aí a pessoa vem pra mim e fala assim, não se preocupe com isso, que um dia você vai estar junto dela. Aí vamos pôr que minha avó morreu quando eu tinha, sei lá, 15 anos de idade. Eu morri com 90 anos. Eu vou encontrar com ela? Pela sua lógica, ela já teria reencarnado, ela não vai estar lá mais lá. Isso é relativo. Depende, exato, depende. Tem gente que vai dizer que o tempo de reencarnar vai demorar décadas e décadas, porque o espírito tem que se preparar, outros vão dizer que a reencarnação ela é mais rápida, outros vão dizer que é mais demorado. Alguns vão dizer, PH, que a reencarnação, ela também só pode ser restrita a planetas que têm o mesmo nível de intensidade que sua alma pode. Você, por exemplo, um ET que vem de um planeta supostamente mais desenvolvido, mais esclarecido, ele pode reencarnar na Terra se baixar a energia dele. E agora eu tô misturando a ufologia com espiritualidade pesada aqui. Eu te vou dizer o seguinte, se tu morrer aqui na Terra, você não pode reencarnar num planeta, sei lá, de super mais desenvolvido que a Terra, entendeu? Porque teu espírito não aguenta, tu não tem como ir pra lá, tu tem como descer. Tem a ver com a frequência, né? Isso, não tem frequência. Mas isso que eu ia perguntar agora, isso seria como? Uma parada física ali, você tem limitações físicas, sei lá, da sua energia, cara, alguma coisa? Parada. Limitação de energia, de espírito. Vibração.
vibração. Posso falar muita canelada aqui, eu prefiro falar canela só pra galera que assiste lá na minha live mesmo, porque mais aqui eu vou me limitar a isso, que eu já devo ter cometido várias atrocidades falando isso aqui. Mas isso são linhas, né? Linhas diversas que acreditam na espiritualidade ufológica e tudo mais. Pois é, o que a gente está discutindo aqui é basicamente a maior pergunta da humanidade. Existe vida após a morte? Não sei. Eu hoje, se for perguntar pra mim o que eu acho disso, é que sim, existe. Inclusive, há um tempo atrás, o Bigelow fez um estudo gigantesco, ele gastou anos e muita grana estudando isso, e ele divulgou recentemente que eles descobriram que após a morte, vamos supor assim, a alma humana, a energia humana, ela vai pra algum lugar. Divulgaram isso, eles descobriram isso. Eu vou te relatar uma parada aqui que me arrepiou o cabelo do esfíncter. Eita. Tava aqui em casa com a minha filha, fui buscar ela na escola, voltamos pra casa, eu tava cozinhando aqui pra ela poder jantar e dormir, né, e tal. E a gente tava na cozinha e, tipo, a minha filha tem 10 anos, eu nunca conversei sobre isso com ela. Sobre reencarnação, nunca falei nada desse tipo com ela, e quando eu gravo podcast, eu gravo num local fechado, ela não escuta nem nada, e ela também não ouve o podcast, obviamente, mas, cara, eu tava conversando com ela, e ela chegou perto de mim, eu não lembro exatamente o que ela falou, que eu fiquei meio em choque, mas ela falou assim, papai tá ficando com cabelo branco e tal, eu falei, filha, papai tá ficando velho, né, e tal, aí ela falou, mas ainda falta muito pra você morrer, né, pai? Eu falei, espero que sim, né, filha? Aí ela, mas eu tinha outro pai antes de você e quando eu morrer eu também vou ter outro pai. Como é que é? Ela falou isso pra mim. Putz, deu até arrepio aqui, velho. E aí, cara, eu fiquei em choque na hora, né? Mas eu não continuei a conversa. Eu deveria ter, sei lá, perguntado mais, mas eu não perguntei. Então, assim, ela trouxe o conceito de reencarnação, cara. Só que assim, ela falou de uma forma muito natural, sacou? E ela não consome nada sobre isso, eu nunca conversei sobre isso com ela, acho que ela nem conhece a palavra reencarnação, tanto que ela não usou essa palavra. Ô Jackson, você, o Jacaúna, o Ribas, de repente podem me ajudar nessa questão. Crianças. Geralmente quando você escuta alguma coisa assim, igual o Ribas contou que a filha dele falou, você escuta de criança. É muito difícil um adulto virar pra você e falar alguma coisa assim. Até porque o adulto já tem uma bagagem, já tem um conhecimento, então ele pode falar aquilo porque ele leu e acha que ele passa por aquilo. Mas uma criança não. Isso acontece muito com criança. E depois que você começa a envelhecer, que a pessoa começa a crescer, parece que isso meio que se some. Seria que, como a criança acabou de chegar pra esse lado de cá, vamos pôr que ela reencarnou. Era uma outra pessoa, faleceu, reencarnou e nasceu. É um bebê, foi crescendo. Essas lembranças ainda estão um pouquinho ali na cabeça e à medida que você cresce, isso some? Até os 7 anos ela é bastante comum. Depois dos 7 anos já é mais difícil que a pessoa mantenha essa lembrança, né, de outra vida ou de um período intermediário, digamos. Dependendo da fé, dependendo de que você acredita, isso é a máxima mesmo. A criança teria uma auréola ali, esqueci o nome da palavra exatamente, mas seria um chakra, certo chakra aberto, e ela teria esse acesso a lembranças de outra vida, ou teria acesso, dependendo da sua crença, ao mundo espiritual. Então tem muitas crianças que relatam amigo imaginário, que supostamente não é imaginário, relatam ver coisas. Então assim, às vezes bebê é igual gato, mano. Bebê tá olhando pra um lugar que não tem ninguém e tá rindo, do nada, aí tu fica... A minha bebê faz isso aqui em casa. Ela tá, do nada, ela tá olhando pra parede, tá rindo pra parede. Eu fico, amor, tá vendo o que ali? Fala comigo. Aí ela fica olhando pra mim, olhando pra parede e ri olhando pra parede. Então, assim, pode ser. Eu acho que deve ter alguma coisa, algum espírito, sei lá, minha mãe, minha avó, sei lá, fazendo gracinha pro bebê, tá ligado? Na melhor das hipóteses, né? Então, vai depender do que você acredita. Crianças até os 7 anos, elas têm os chakras mais abertos, né? Então ela tem mais facilidade de interação com o espiritual, né? Cara, eu nunca tive gato, eu sempre tive cachorro dos animais aqui, mas recentemente, eu fui em janeiro, eu e minha mulher a gente achou um gatinho, um filhotinho mesmo, com meses de vida assim na rua, tinha nem dente direito, coitado. A gente adotou, tá aqui com a gente até hoje, chama Mia. Eu achei que era fêmea, pus o nome de Mia, depois descobri que era macho, agora é Mia. Mas, cara, de vez em quando eu tô sentado no quarto vendo televisão, eu tô aqui editando, e eu olho pra ele tá olhando assim, igual o Jacaúna falou, fixamente pro teto, com o olho arregalado, e ele arrepiando as costas todas. E tá vazia a porta da parede. Mas arrepiar as costas não é bom, não. Aí ele tá vendo espírito, tá vendo coisa ruim. Pô, Jacaúna, vai se fuder. Não, mas aí, desculpa, aí é papo 10. Aí, eu brinco com minha mulher, que eu falo assim, olha ali pra mim. Aí ele tá lá assim, tô arrepiado, ela fala assim, o que será que aconteceu? Eu falo assim, de repente ele tá vendo um cara ali no teto, fala assim, eu odeio aquele cara. E pode ser isso mesmo. Lembra daquela história que eu já te contei, PH?
que eu tava trabalhando domingo de manhã, computador na minha frente, eu tenho 3 gatos em casa, né? Eu tenho o Tunico, que é macho e vira-latinha, digamos. Aí tem a Dulce, a tricolor, e a Lilica, que é a menorzinha, que é uma frajolinha. Então, o Tunico e a Dulce dormindo no sofá da sala, e eu estava, o meu home office no outro apartamento era assim, né? Eu olhava pra esquerda, pra direita, e eu via a sala e a porta do outro quarto, aqui já do lado direito. E aí a Lilica sentada do meu lado no computador, trabalhando no notebook ali, 9 horas da manhã, bem tranquilo. E a Tamara na época tava dormindo no quarto, mas ninguém, silêncio em casa. E de repente o Tunico e a Dulce, que estavam na sala, saem correndo da sala e vão se esconder. E a Lilica, que estava do meu lado, olha pra sala e começa a rosnar de forma muito brava e arrepiada. E rosnando, e rosnando, e rosnando, fazendo aquele... sabe? E não tinha ninguém ali, eu olhando aquilo e ela rosnando, e os outros 2 escondidos, porque são os 2 cagão, né? E aí ficou ali do meu lado enfrentando algo que eu não via. Eu não senti nada de energia de diferente, nem nada, só fiquei olhando. Até que passou e voltou tudo ao normal, né? Não sei o que os 2 estavam vendo lá. Os 3 sentiram, né, no caso. Realmente não sei. Cara, voltando novamente na parada da ufologia e do sobrenatural. Falam que o cachorro percebe muito mais coisas ufológicas que gato, né? Pelo menos é o que dizem. Também falam que o gato, ele é guardião, que ele consegue ver o outro lado, que ele vê coisas que a gente não vê. Animais veem, escutam, sentem cheiros que o ser humano nem percebe. Eu já falei isso várias vezes aqui, que o que a gente vê, eu tô aqui agora gravando, sentado na frente do computador, vendo a tela com o nome de vocês e as ondas de gravação. Mas eu tô vendo isso porque meu cérebro tá interpretando isso que tá na minha frente como isso. Mas pode não ser. O mundo que a gente vê, que a gente percebe, é o que o nosso cérebro interpreta. E se existirem coisas aí que o nosso cérebro não consegue ver e interpretar? Que estão aqui. Eu lembro muito do filme Ghost, quando a Demi Moore lá tá conversando com a Oda Mae Brown lá, e aí ela fala assim, o santo tá aqui do meu lado agora? Ela fala assim, sim, ele está. E vários outros também. Ela fala assim, então os espíritos estão sempre em volta da gente? Ela sempre, tem vários aqui. E, cara, imagina se é assim mesmo, se eu tô aqui agora gravando, sentado sozinho no estúdio com vocês, mas tem, sei lá, trocentas pessoas aqui dentro. Isso é bizarro demais de pensar. Gravando é de boa, né? Imagina quando tá fazendo outra coisa. E tem gente olhando aí no astral. Cara, isso novamente me lembra muito paradas de ufologia. A gente tem tido muito relato ultimamente, né, Jackson, de pessoas que estão em casa e, sei lá, começa a ter um brilho na parede, no armário, na cama, alguma coisa, tem uma luz e de lá saem seres. É basicamente um fantasma que a pessoa tá vendo. E tem também a questão de pessoas que mexem com a temática ufológica vendo fenômenos estranhos em casa, principalmente poltergeists. Não só em casa, né? Mas qualquer lugar de incidência ufológica, né? Eu nunca vi nada assim sobrenatural de falar assim, nunca. E até mesmo ufológico. A primeira vez que eu vi tem uma coisa assim que eu falava assim, putz, isso aqui é uma coisa assim incrível. Tem 4 anos, 5 anos. Eu já contei esse relato. Mas o ponto é, depois que eu comecei a conversar com o Jackson, conversar sobre isso, pesquisar sobre isso, comprar muito livro, coisa sobre isso, eu não sei se eu já tava com a minha barreira mais baixa, suscetível a isso, porque esse assunto tava sendo na minha cabeça e meu cérebro às vezes me pregou uma peça, mas eu vi já coisas aqui que, putz, me deixou com o cu na mão. Eu sento aqui editado de frente pro computador, para 2 telas. Atrás de mim, você já viu na live, né, Jackson? Atrás de mim tem uma janela. Eu várias vezes editando aqui, eu vejo alguém passando no reflexo na televisão, olho para trás, não tem ninguém. E já aconteceu comigo. Eu tava um tempo atrás editando no meu outro quarto lá de montar esse estúdio, e minha mulher tava dormindo no quarto do meu filho lá dentro, que meu filho tava na casa da minha mãe. Eu tava editando e eu senti uma mão pegando no meu ombro. Eu achei que era ela. Eu fui levar a mão pra pôr a mão em cima da mão dela e falar assim, oi, o que foi? Quando eu fiz isso, eu não tinha nada. Aí eu peguei e olhei assim do lado, que tinha um pano que eu contei na época, né? Que tinha um pano dividindo as 2 portas. E uma outra porta pra sair desse quarto. Eu olhei e não tinha nada. E aí eu saí do quarto assim, olhei, ela tava dormindo no quarto. E ela contou também que um tempo atrás ela saiu do chuveiro, ela tava no quarto trocando de roupa, e ela viu alguém segurando uma luz verde no quintal aqui de casa, andando. Ela achou que era eu com o laser que eu tinha comprado na Shopee. Só que detalhe, não era eu e meu laser que eu tinha comprado não tinha chegado ainda. Tanto que depois, quando eu voltei, eu tava lá dentro mexendo, eu não lembro o que eu tava fazendo. Eu tava fazendo alguma coisa pra dentro da casa. Quando eu voltei lá pro quarto, ela falou, onde você tava? Eu falei, eu tava lá dentro. Ela falou assim, você não tava lá fora com o seu laser, não? Eu falei, não, e meu laser não chegou. Isso começou a acontecer, cara, depois que eu comecei a mexer com o podcast. Agora, novamente, é porque eu escuto isso o dia inteiro, vejo isso o dia inteiro e meu cérebro começa a querer colocar isso pra mim porque eu tô estudando? Não sei.
ou se eu abri alguma coisa estudando isso, também não sei. Mas acontece. Cara, eu acho que a gente tá o tempo todo sofrendo assédio astral, sacou? Então, se você tá numa fase da tua vida tranquila, você tá de certa forma protegido. A tua energia baixa cola coisa em você, cara, que vai se alimentar daquilo ali, de alguma forma. Eu tenho passado um período bem difícil, né? Eu fui demitido em novembro e tal, tava sem emprego, e consegui emprego agora, essa semana, né? Coisa boa. Vou começar agora dia 21 de abril. Mas, cara, no dia que eu recebi a proposta de emprego, eu não sei o que aconteceu. Eu comentei com alguns amigos, né, e tal, mas eu não sei o que aconteceu, cara. Parece que grudou um negócio em mim e eu passei até mal no dia, cara, que eu recebi emprego. Isso foi semana passada e eu fiquei uns dias assim, baleado, cara. Fiquei muito mal. E até conversei com o Morgan acendeu uma vela pra mim lá, fez uma oração lá e tal. Mas eu acredito nisso, cara. Eu acho que a gente sofre assédio sem saber, sacou? De energias ruins e tal. O Jackson, que é espírita, vai poder confirmar isso aí. Mais uma confirmação, PH, que você tá sozinho nessa aí, PH. Putz, falar nada. Não vou falar nada. Pra mim, eu não mudo de roupa. Pra mim, minha opinião é essa. Tudo bem, PH. Todo mundo já entendeu que você é bem teimoso. A gente já entendeu. A gente chama mesmo assim. Obrigado. Mas eu vou jogar essa bola pros ouvintes. Eu vou abrir uma enquete lá e eu vou ver a votação, o que vai dar. Ele não desiste, ele jogou pra todo mundo assim a ele. Não, agora eu vou jogar pros ouvintes, pô. Claro que eu vou jogar pros ouvintes. Sabe que é isso, Jacaúna? É excesso de aprovação. Ele falou isso no episódio passado. Isso aí, ele quer receber a aprovação de alguém. Não, eu quero saber a opinião das pessoas. Eu não tô aqui buscando confirmação das minhas crenças. Eu quero saber se elas estão corretas ou não. É isso. Isso se chama confirmação de suas crenças, porra. Se você quer saber se tá correto ou não. Não, eu quero saber se o que eu acredito, o que eu imagino é correto ou não. Eu posso estar errado. Então, PH, isso se chama confirmação. Se você fala assim, eu quero saber o que as outras pessoas também pensam. Agora, eu quero saber se eu estou correto ou não, isso é confirmação, pô. Não, a confirmação seria assim, eu queria que as pessoas me dessem razão no que eu tô falando. É diferente, é muito diferente. Eu quero ouvir a opinião de outras pessoas e ver se de repente o que eu penso pode não ser. É esse o meu ponto. Mas qual é o seu ponto? Agora a gente quer ouvir o teu ponto, porque eu falei, o Jacaúna falou, o Jackson falou. Qual é o teu ponto? Meu ponto é que ufologia é sobrenatural, sim. Tudo pra mim é parte de uma coisa só que como a gente analisa pontos separados, a gente não conseguiu ainda juntar tudo pra ver a imagem inteira. E a gente não sabe como que esse quebra-cabeça se emenda, entendeu? Se conecta. Mas pra mim tá tudo conectado, tudo conectado. Eu já falei que quando eu conversei com a Sônia Rinaldi, e eu perguntei ela se acreditava em extraterrestres, alienígenas, ela falou que acreditava, mas não da forma que a gente fala. Eu perguntei por quê, ela falou, porque quando eu converso com as entidades que estão do lado de lá, que me passam mensagens, às vezes eu converso com alguns seres que claramente não são humanos. Aí eu falei assim, mas como é que eles são? Ela falou assim, vou te mandar uma foto que apareceu numa sessão que eu fiz. E era um Grey. Então, o Grey tá lá do lado de pessoas que já faleceram, então eu estou comunicando com ela. É igual o Jacaúna falou, tá todo mundo num céu só, num plano só. Não sei. Mas aí eu acho que você tem que se desvencilhar desse conceito de céu e inferno, cara, porque não é isso. Mas eu não tenho conceito de céu e inferno. Quer dizer, eu acho que não é isso, né? Não, eu não tenho conceito de céu e inferno. Eu já falei isso também várias vezes. Que quando foi criado esse conceito de céu e inferno pela igreja, criaram o reino dos céus, que estava lá em cima, muito inacessível para todo mundo, e convencionou-se que estavam lá os anjos de Deus, e também os diabos, as coisas ruins, estavam lá embaixo da terra, porque era outro lugar inacessível, ninguém podia ir lá para saber se estava lá ou não. Por isso que eu falo que muitas vezes coisas que estão na Bíblia ou na igreja, que a igreja prega, não fazem sentido. A gente voa para ir para cima e para baixo e nunca viu nenhum santo ou anjo sentado numa nuvem, entendeu? Que, não, PH, é sentido figurado. Não, eles falaram que era o reino dos céus. E o reino dos céus, a gente pode até expandir isso, é o espaço. Mas enfim, eu vou jogar essa bola pros ouvintes aí. Aí é o céu do Elon Musk, né? Esse aí que tá falando aí. Mas vamos lá, eu vou jogar essa bola pros ouvintes, eu vou deixar uma enquete aí nesse episódio, e eu gostaria muito que vocês que estão escutando fossem lá e votassem. Deixe sua opinião na enquete, nas opções que eu vou deixar lá, e deixe um comentário lá também. Vai ser bem interessante essa discussão, e se tiver muitas opiniões ali, muita coisa bacana, de repente a gente volta de novo nesse episódio e eu trago algumas perguntas de lá. Você está ouvindo Acredite Se Quiser.
Hoje aí levantamos uma bola interessante, começamos uma discussão bem interessante sobre isso, se ufologia é sobrenatural, se sobrenatural é ufologia. Novamente, corram lá, dê um voto lá na enquete que eu vou deixar, deixe a opinião de vocês, que esse assunto acho que nem começou ainda. Isso aqui nós só começamos a arranhar esse assunto. Fernando Ribas, meu malvado favorito, valeu a presença aqui, tamo junto. Valeu, PH, obrigado pelo convite, foi muito bom bater esse papo aqui com vocês e trazer um pouco aí da minha visão atual, né, daquilo que eu tô tendendo a acreditar. E, pô, achei que foi legal o papo, cara, foi bem legal. Pô, valeu, adoro essas opiniões espontâneas suas, tamo junto, meu amigo. Rafael Jacaúna, muito obrigado novamente, meu amigo, esse assunto é perfeito pra sua pessoa, esses papos aí que acabam descambando pro Biruleibe. É a sua cara e conversar isso com você é sempre muito bom. Valeu demais sua presença aqui hoje. Eu que agradeço seus ouvintes. Eu não vou agradecer você não, PH, mas vou agradecer seus ouvintes que me aturam aqui, que tem a paciência de Jó, entendeu? De me ouvir falando tanta maluquices assim contra o host desse programa, entendeu? Então, eu fico muito contente que existem pessoas aqui bem sensatas, que apesar de te admirar, sabe que você às vezes passa de qualquer limite, porque quem tem limite é município. Rapidamente, antes da gente terminar nosso episódio aqui, eu quero só fazer uma errata do nosso último episódio, do 200, porque eu falei do aniversário de todo mundo lá, dos aniversários de abril, e eu não citei o Jacaúna, que o aniversário dele é dia 3 agora. Então, quando vocês estiverem escutando esse episódio, já terá passado. Ele, inclusive, fez uma live ali no domingo de comemoração ao aniversário dele. Mas, Jacaúna, muitas felicidades, parabéns, muitos dias de vida, saúde, paz, amor, sucesso, tudo de bom, meu amigo. E mais uma errata no último episódio. Eu até mandei mensagem pra ela e pedi desculpas, porque eu agradeci todo mundo que gravou comigo, todo mundo, e eu esqueci da Bruna. Bruna, mil desculpas. Na hora ali da gravação eu tava fazendo a lista e simplesmente sumiu daqui, passou batido. Então, mil desculpas. Te agradecer muito tudo que você fez pela gente, os episódios que você gravou com a gente, valeu demais. E a última errata, que eu agradeci todo mundo, menos uma das pessoas mais importantes aqui do podcast, que é o senhor Fudjack, né, que tá gravando aqui comigo, me aguentando há 201 episódios, eu não falei um A pra agradecer ele. Né? Pois então, eu sou sempre esquecido da história. Ô Jackson, eu não tenho nem como falar o tanto que é foda pra mim estar todo dia conversando com você, gravando com você. Ter um podcast com o Jackson Camargo era uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. E que nós estamos aqui com 201 episódios. Valeu demais, meu amigo. Valeu a moral, valeu a paciência. Aprendi demais com você esse tempo todo que a gente tá junto. Tamo junto. Eu só sinto pelo Jackson, né? Coitado do Jackson. O Ribas sempre tem que estragar tudo, cara. Ele sempre tem que estragar tudo. Eu não vou deixar nada relativo ao que nós falamos hoje na descrição do episódio, porque não tem muita coisa pra deixar lá. Mas lá tem um link do nosso Apoia-se, do nosso Patreon. Entrem lá, dê uma forcinha pra gente. Entrando no Patreon ou no Apoia-se, lá vocês vão ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Entrem lá e vem trocar ideia com a gente e deixem lá a sua opinião. Outro dia o tempo fechou lá, no bom sentido, claro, a conversa se estendeu a tarde inteira sobre justamente isso que a gente tá falando aqui hoje. Então lá sempre tem esse tipo de assunto. Entrem lá que vocês não vão se arrepender. E dê um pulinho lá no Instagram também. Lá no nosso Instagram eu sempre deixo coisas relativas ao episódio. E lá tem link para compras na Amazon. Vai comprar alguma coisa interessante? Entra pelo nosso link lá na Amazon e dá uma ajudinha pra gente. E falando em compras, se tá precisando de uma camisa bacana, com a temática ufológica, com alguma capa dos episódios que a gente quiser, entre lá na nossa loja skinwalker.com.br, skinwalker com Y. Lá tem sempre muita coisa nova. Valeu, nos vemos na próxima semana com assuntos interessantes e discussões polêmicas. E eu só queria lembrar um ditado que eu escutei uma vez e eu levo ele pra vida porque eu acho esse ditado muito certo. Ele diz o seguinte: é muito mais fácil você enganar alguém do que convencer ela que ela está sendo enganada. Acredite, se quiser.